Olá, seja bem-vindo à nossa primeira série do canal intitulada As 4 Coisas que Deus Não Pode Fazer. Como assim? Existem 4 coisas que Deus não pode fazer? Calma, nós iremos ver na Bíblia e isso nós iremos descobrir passo a passo que existem sim algumas coisas que Deus não pode fazer. Mesmo Deus sendo todo-poderoso, existem algumas coisas específicas que Deus não pode fazer, certo? Então nós iremos juntos descobrir aqui nesse primeiro episódio, depois acompanhe aí no nosso canal, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, essas lições, esses aprendizados sobre esse tema que vai ser muito interessante. Você vai concordar comigo. Acompanhe comigo. Livro de Tito, é um livro aqui do Novo Testamento, capítulo 1, no versículo 2 diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha só, o Deus que não pode mentir. Então a Bíblia deixa bem claro que a primeira coisa que Deus não pode fazer é mentir. O Deus que não pode mentir. Mas você fala, só existe esse texto bíblico afirmando isso? Não. O próprio autor de Tito, o apóstolo Paulo, confirma isso em Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 18. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha só, o apóstolo Paulo ainda afirma, é impossível que Deus minta. Sabe que nós podemos confiar nesse Deus. Ainda nós podemos perceber no livro de Números, isso no Antigo Testamento, o autor de Números, no capítulo 23, no versículo 19 e 20, nós encontramos mais uma vez afirmando isso. Aqui no capítulo 23, acompanhe comigo a leitura que diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou seja, e no versículo 20 confirma, eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou e eu não posso revogar. O texto inicial, no versículo 19, começa falando, Deus não é homem para que minta. E no final do versículo 20 ele diz, ele abençoou e eu não posso revogar. Porque foi uma bênção de Deus. A palavra dele não volta atrás. Deus não é homem para que minta. Se ele abençoou, se ele prometeu, ele cumprirá. Que linda promessa nós temos aqui na Bíblia Sagrada, ao ela afirmar que nós podemos confiar nesse Deus. Um Deus que não mente, um Deus que fala a verdade, um Deus de palavra. Um Deus que a gente pode realmente ter a certeza que Ele vai cumprir todas as promessas dEle nas nossas vidas. E se Ele prometeu, se Ele disse que vai acontecer, nós podemos ter certeza, confiança, porque o nosso Deus, Ele não pode mentir. Falando ainda sobre mentira, sobre Deus não poder mentir, nós percebemos que quando ele escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e entregou para Moisés no Monte de Sinai, o 9º mandamento está escrito algo interessante. Falando assim, nós podemos perceber aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho significa dizer não mentirás ao teu próximo. Então Deus que não pode mentir também exige de seus filhos, exige do seu povo que eles também não mintam. A gente sabe que a mentira se originou com um ser que a Bíblia considera o inimigo de Deus. João 8,44 diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Então, no reino de Deus, entre os filhos de Deus, jamais deve haver esse hábito que, infelizmente, a gente considera um mau hábito, um pecado, segundo a Bíblia nos afirma aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 16, que transgredir esse mandamento é pecado. E ainda falando, para nós encerrarmos esse ponto, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 15, falando das pessoas que vão entrar na cidade santa, vão participar do reino de Deus por toda a eternidade, diz que fora ficam os cães.
os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Todo aquele que ama e pratica a mentira ficará fora da cidade santa, não herdará a nova terra. Então, querido, que eu e você, juntos, nós possamos pedir força de Deus, a ajuda do Espírito Santo, para nós vencermos esse mau hábito da mentira, porque ele jamais deve fazer parte da nossa vida. O Deus que não pode mentir, o Deus da verdade, o Deus de palavra, o Deus que cumpre todas as promessas, a gente precisa também seguir o seu exemplo. A gente precisa pedir forças dele, porque sozinho nós não conseguiremos vencer esse mau hábito. Mas com Deus, com Jesus, nós seremos mais que vencedores. Que Deus em Cristo abençoe você e abençoe a sua família. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje